Então vamos relaxar, respirar fundo, acalmar nossos corações, a nossa mente, agradecer ao Papai do Céu por poder estarmos aqui, receber mais um pouco de conhecimentos para a nossa vida de encarnados, que possamos, com esse conhecimento, fazer bom uso, aplicarmos no nosso dia a dia, buscar o crescimento moral e espiritual. Papai do Céu abençoe ao Alexandre, que ele consiga passar o seu conhecimento de maneira clara e objetiva, que o Kurt faça uma boa leitura e que tenhamos uma ótima semana, abençoada e com muito amor. Assim seja. A leitura de hoje é um pequeno trecho do livro O Consolador, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Tem o Espiritismo absoluta necessidade da ciência terrestre? Essa necessidade de modo algum pode ser absoluta. O concurso científico é sempre útil, quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade do coração. Importa considerar, todavia, que a ciência do mundo, se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição, tem absoluta necessidade do Espiritismo, cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos, na sagrada melhoria das características morais do homem. Boa tarde. Boa tarde aos internautas. Bom, falar Espiritismo e ciência. Mas, primeiramente, eu gostaria de começar a falar de ciência, né? E muito se ouve, muito se fala a respeito da ciência, o que é, o que não é, o que deixa de ser. Aí você vê vários, né, argumentos, alguns favoráveis, alguns contra a ciência. Mas esse trecho que foi lido ali do livro O Consolador, né, psicografado ali por Chico, e o Emmanuel escreveu, ele fala da necessidade da ciência de se espiritualizar para que não seja comparsa da tirania. Eu vou começar a falar um pouquinho das descobertas da ciência e que, infelizmente, não deixa de ser ciência, mas serviram para matar, para causar algum mal ao homem, né? Quando se foi descoberto, foi inventado o avião, conseguiu-se finalmente o homem voar, né, que era um sonho de muito tempo. Leonardo da Vinci já tinha mais ou menos feito um desenho de um helicóptero e tal, mas naquela época não era, é uma época que não dava para se pensar em helicóptero. Mas quando nós tivemos o avião já foi logo sendo usado para a guerra, né, causando até o suicídio de Santos Dumont, e também deixando o mundo à mercê de uma arma nova, que era a aviação. Mas não deixa de ser uma invenção e não deixa de ter nascido da ciência, né? Da mesma forma as armas, né? A questão da descoberta da pólvora, e essa pólvora sendo usada para armamentos, tanto de armas, né, de mãos, até para canhões, né? E tem também a invenção, a criação pela ciência dos remédios, né, das curas, a busca pela ciência, né, através da disciplina da medicina, e tentando conquistar a cura de certos males, mas também, em determinado momento, se tornou até nós refém de alguns medicamentos. O que mais ou menos acontece hoje, né, com alguns. Então, a ciência, ela vai depender muito de quem está à frente dela, certo? Ali, supõe-se que Emmanuel esteja dando um recado para os cientistas que ainda não estão espiritualizados. Não significa que tenham uma religião, mas que tenham um espírito, né, fraterno, o espírito de coletividade. E a partir do momento que nós, né,
aqui encarnados tivermos esse espírito, obviamente a ciência vai ser em prol da humanidade. Não vai ser usada para nenhum tipo de ação que vá trazer alguma consequência nefasta para a gente. Os armamentos, como, né, aviação, tanques, submarinos e navios e etc., né, é usado para quê? Para guerra, para fomentar a guerra. Por trás tem cientistas brilhantes, homens sábios, de muita inteligência, mas que não sabem o mal que indiretamente estão causando aos outros. Mas vamos falar agora das coisas boas, né? Das descobertas que a gente tem visto acontecer até hoje. Durante todo o percurso da humanidade, o homem, através das suas diversas reencarnações, veio sempre buscando algo a mais. A gente não veio, reencarnou e parou. Descobrimos a roda e deu, chega. Né? Não, a gente continuou. Da roda a gente começou a criar as carroças, aí fomos criando outras coisas mais com a roda. Da mesma forma que a gente foi criando casas, da mesma forma que a gente foi construindo, foi passando de madeira para argila, da argila fomos para um material mais sólido, a pedras e tal, e até que a gente chegou onde nós estamos, a atual arquitetura. A questão da doença é a mesma coisa. Né? Vários cientistas buscando, tentando descobrir por que nós morríamos tão fácil. As diversas doenças que nos assolavam há 300, 400, 500 anos, hoje já não é mais digno de nossa preocupação. Já temos como combatê-las, já temos os cuidados, né, para que a gente evite de morrer, às vezes, de uma doença simples, mas que há 300, 400 anos assolava metade da população aqui existente. Então, o homem sempre procurando, com isso, tentando resolver os nossos problemas. E claro que, durante esse tempo todo, esses homens foram escarneados, foram xingados, colocaram à beira da sociedade como malucos, né? As pessoas não davam crédito, a ciência, dependendo da época, essa ciência, entre aspas, oficial, ela muitas vezes fechada, num conhecimento, não era aberta e não aceitavam novas ideias, porque, afinal de contas, essa aqui já está aqui, nós estamos tantos anos estudando-a, então não pode ter uma ideia nova. Então, muitos homens, às vezes, foram mortos na fogueira, foram colocados à margem da sociedade, né, caindo, às vezes, no esquecimento, porque trouxeram descobertas, invenções novas, mas que nós não estávamos ainda preparados para aceitar. Né? Nós não estávamos preparados. Tanto que, quando nós temos o Allan Kardec, o professor Rivail, professor que foi aluno da escola do Pestalozzi, que tinha no seu espírito a curiosidade e a vontade de estudar, de descobrir, de ir a fundo nos temas, ele foi ali, digamos assim, chamado para algo que até aquele momento era apenas um passatempo, era uma curiosidade, estava ainda no campo do sobrenatural, do misticismo, do senso comum. Não existiam ali cientistas interessados nisso, porque para a ciência da época, aquilo passava apenas de crendice popular. Né? Ali, pode ir mudando a primeira tela, ali existia algo que, para a ciência, não era digno de fazer parte do seu estudo. Ali ainda estava se estudando muita coisa ainda. Mas a ciência, naquele momento, ainda não estava preparada. Por isso veio o professor Rivail, conhecido como Allan Kardec, né, que ele começou a estudar o espiritismo. Ele estudar os fenômenos, porque aí depois ele codificou o espiritismo. Ele veio através da curiosidade, começou a investigar.
A gente acha que ele apenas foi lá e já saiu já com o livro dos Espíritos nas mãos. Não. Ele foi com o pé atrás, foi para ver. Ele achou que fosse dentro do magnetismo, no qual ele era um estudioso, magnetismo animal. Ele primeiro achou que fosse algo em torno do magnetismo. Depois ele começou a identificar que não. Algo ali que pedia uma avaliação mais criteriosa, mais cuidadosa. Kardec não foi inconsequente. Kardec não saiu já, não, vou inventar uma nova religião. Não, nada disso. Ele foi atrás da causa, daquilo que ele estava vendo. Mesa que é mesa, a matéria não pensa, não tem inteligência. Se está respondendo perguntas, se está ali respondendo e acertando através das suas respostas, alguma coisa tem, alguma inteligência tem. Aí chegou-se ao espírito. Mas ainda naquela época, em 1852, por aí, quando a Kardec começou a estudar, ainda se tinha um preconceito muito grande. Até porque nós passamos uma parte da nossa história, conhecida até como a Idade das Trevas, Idade Média, aquela coisa toda, ainda com uma questão muito forte em Deus e o demônio, Deus e o diabo. A questão de que se você não seguir a Bíblia, você vai para o inferno. Tem toda uma questão de mística, que veio também de religiões ditas pagãs, que acompanhavam o imaginário das pessoas, inclusive dos homens da ciência da época, né? E não tinha uma abertura ainda para estudar isso. Então Kardec ali começou, passo a passo, começou a estudar, e aí começou a tirar as dissertações. Ele, na realidade, fez uma investigação das respostas dos espíritos. E ele confrontou isso. Não foram 2, 3, 4 perguntas, foram mais de 1000 perguntas. Foram perguntas que ele começou a confrontar uma com a outra, tirando ali o que era lógico, o que acompanhava a razão, e tirando aquelas perguntas que não condiziam com a maioria das respostas. Foi uma investigação que eu diria de um homem de muita inteligência, de muita curiosidade e vontade de conhecer. Conhecer aquilo que a maioria negava, ou se considerava no campo do misticismo, da bruxaria, da fraude. Né? Mas Kardec está ali, hoje, um grande homem dentro do espiritismo, não fundou, não criou o espiritismo, e sim codificou através do estudo da ciência, da filosofia e da ética espírita. Certo? Mas a ciência continuava ali. A religião, muito forte na época, condenava. E os da ciência diziam que isso nada mais, nada menos que era uma questão a musculatura que dava os estralos e dava o barulho, que era a questão da própria pessoa, era o magnetismo, era a telepatia, enfim, começou a vir uma série de indagações e de respostas muito reducionistas, muito fáceis, mas nenhuma prova ao contrário. Mas estava ali, os fenômenos acontecendo e Kardec estudando. Mas com Kardec também veio outros, né? Curiosos, pessoas do meio da ciência, para ver o que era realmente aquilo. Pode passar outra tela? E eu vou mostrar algumas pessoas. Mais ou menos eu mostrei essa tela no curso de Espiritismo, mas eu vou relembrá-los. Algumas pessoas que não eram pessoas de senso comum, como a ciência julgava. Pessoas, digamos, de pouco estudo, pessoas, digamos, do povo, como geralmente costumam falar, né? Essas são pessoas que têm fé, as pessoas que começam a imaginar as coisas. Não, eram pessoas que não tinham nada a ver com o espiritismo. Alguns se tornaram espíritas depois de constatar, através dos seus estudos, da confrontação de provas e antiprovas, da questão da tese e antitese, é isso, não é, e foram confrontando né, as provas, e aí chegaram-se à conclusão de que existe, sim, algo ali de concreto, de verdadeiro.
Não sabemos ainda bem o que é, mas existe algo. Algo que é inteligente, que não está aqui presente às nossas vistas, mas existe de fato, porque a gente vê, seja pela psicografia, pela psicofonia, pelos efeitos físicos das batidas, pela escrita direta. Existe alguma coisa sim, e que tem inteligência. Constatou ali também que dentro dessa manifestação existe uma série de inteligências. Aquelas bem simples, né? Pessoas com pouco estudo, poucas letras, e aqueles que eram filósofos e cientistas que outrora viveram aqui na Terra e que agora estavam no mundo espiritual. Alguns que respondiam trivialmente algumas respostas e outros que davam dissertações sobre o assunto que estavam sendo pedido. Existiam aqueles que tinham a caridade, o amor, mas existiam também aqueles que ainda estavam amarrados ainda no ódio, no rancor, na mágoa. Em tudo isso, Kardec, com seu estudo, ele colocou ali, tanto no Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né, todos os livros da codificação espírita. Alexandre Aksakoff, né, ele foi um colaborador de William Crookes, né, das experiências e materializações do espírito de Kate King. Ele era um cientista, era uma pessoa estudiosa, uma pessoa que estava ali frequentando, na época, a academia, que eram para poucos, né, a maioria semi-analfabetos, ou até analfabetos ainda, na Europa, mas que estava ali frequentando a academia, já era um doutor, já tinha toda uma questão de estudos na área dele, e estava ali, sendo atraído por algo novo para a época e querendo investigar. Muitos, como ele e outros que eu vou mostrar, chegaram ali para ser investigado, para investigar, achando que aquilo ali era uma fraude. Mas um bom cientista nunca nega. Nunca diz, eu não vou, porque isso aí é fraude, isso aí é mentira. Não. Está acontecendo, tem evidência, eu vou investigar. Essa é a mente que nós temos que ter. Não podemos simplesmente ignorar porque nós achamos, porque senão nós caímos no achismo, e achismo não é ciência. A ciência não se baseia no achismo. O cientista nunca entra achando, ele não acha nada, ele vai constatar, ele vai investigar. E a maioria desses homens, quando entrou pela primeira vez dentro de uma reunião ali mediúnica, de alguns efeitos, né, seja pela psicografia, pelos efeitos físicos, pelas mesas girantes ou pelas batidas, etc., ele foi para analisar e ver o que é aquilo. Pode mudar a tela. Esse também, Alfred Russel Wallace, que é um naturalista inglês, né? Ele foi um colaborador de Charles Darwin, então não era uma pessoa, digamos, qualquer, era uma pessoa também de grande estudo, né? E ele, depois que ele comprovou com alguns médios a veracidade dos fenômenos que ele viu, ele depois se tornou um grande defensor do espiritismo. Vocês podem ver que nenhum deles entrou sendo espírita, já acreditando, mas sim querendo investigar e principalmente querendo desmascarar aquilo que estava sendo mostrado para eles. Mas, diante das evidências, né, e todos eles ali, sem exceção, todos eles foram rigorosos dentro da ciência da época, né, as metodologias que eles usaram para ver essa questão se tem fraude, se é uma questão da pessoa, se tem alguma coisa a mais, o magnetismo e tal, etc., tal, para ver se realmente conseguia uma resposta. E quando viram realmente que era algo que estava fora, que era uma inteligência fora, que eram os espíritos, eles acabaram se rendendo. Alguns um pouco mais rápido, outros não tanto, mas alguns não se tornaram espíritas, mas saíram dizendo, o que eu vi é verdade. Por quê? Porque na época, o senso comum da ciência era que isso é uma fraude, isso é uma crendice. Não vamos perder nosso tempo com isso. Pode trocar?
Cesare Lombroso também, que é um médico e cientista italiano, né, considerado o pai da moderna criminalística. Ele também estudou, também, com a médium napolitana Eusápia Palladino, ele estudou muito essa médium e ele constatou várias veracidades da mediunidade dela. Né, o que atraía ele era essa gama de fenômenos que era mostrado para eles. E eles eram cientistas. Todos eles eram médicos, eram engenheiros, eram físicos, eram químicos, todos eles querendo saber o que é isso que está acontecendo. Hoje a gente, parece que a gente é tão simples para a gente, né? A gente já leu, já viu, já viu a psicografia, a psicofonia, mas para eles na época era algo novo e que eles precisavam estudar. Eles não viraram as costas, como alguns fizeram. Eles foram adiante. Né? Olha a perspicácia e olha a cabeça deles, que são cabeça de cientista, gente inteligente, né? Pode trocar. Ernesto Bolzano também, que é um conhecido como filósofo italiano, né, do século XX, e ele também foi um grande pesquisador, escreveu diversos livros, né, Hipótese Espírita e Teoria Científica, dos casos de identificação espírita. Era outra pessoa também que estudou também a questão espírita, é conhecido no meio espírita, o Lombroso também, o Bolzano também, conhecido aqui, temos livros aqui deles, é muito interessante, é bom vocês lerem, porque são pessoas que eles colocam praticamente o que eles estudaram, que a doutrina espírita fala, páreo a páreo, de mãos dadas com a ciência. Não é uma questão só de fé, é uma questão de observação, de análise e de conclusão. Então, eles fazem com que o espiritismo e a ciência andem de mãos dadas. É muito importante que a gente possa ler esses livros. A princípio pode parecer um pouco difícil, de repente, no começo, para quem não tem o hábito da leitura, mas são livros que vão esclarecendo como que a ciência, né, os cientistas, foram, digamos assim, se curvando diante das evidências que os fenômenos mediúnicos foram mostrando para eles. Né? Pode trocar. William Crookes, não sei se eu pronuncio certo ou não sou muito bom em Crookes, né? Não sou muito bom em inglês, mas também estudou intensamente as materializações, né? E observa que esse homem aqui, quando ele foi para estudar as materializações, toda a Inglaterra estava assim esperando que ele voltasse, né, com seus estudos, dizendo, gente, é tudo uma fraude. Tudo aquilo que estão falando passa de uma mentira. Só que ele voltou falando o contrário. Ele voltou dizendo que, olha, eu estudei, fotografou as materializações, ele estudou a fundo, tirou pulso e etc. Tal. Ele fez o que precisava fazer dentro da metodologia científica da época, do conhecimento dele, voltou dizendo, só sei de uma coisa, existe. Aí isso causou uma certa tremedeira entre os cientistas, porque a grande parte dos cientistas que eram amigos deles, que faziam parte, né, porque se conhece na época, né, não eram tantos como hoje, mas se conheciam, estavam aguardando com que ele viesse com a resposta que eles achavam que era, né, que era uma mentira. E ele voltou muito pelo contrário. Ele voltou com evidências da veracidade das materializações, das comunicações. Alguma coisa tem. E nisso, ele abriu a porta para outros também. Outros que, não, eu vou porque eu acho que ele deve ter sido enganado, ele deve ter sido ludibriado, eu vou investigar porque, né, eu sou eu, né, ele é ele, então ele foi enganado, eu vou lá para certificar da veracidade disso aí. Mas, pode mudar, acabou indo lá e vendo que realmente existia alguma coisa. Todos os que foram com a cabeça, a mente aberta, tá, para fazer um estudo sério, eles acabaram se rendendo às evidências. Alguns se tornaram espíritas, alguns simpatizantes do espiritualismo, mas também mudou a vida deles. Né? Pessoas que eram consideradas ateus,
Até o momento não se acreditava em Deus, não se acreditava em nada, e de repente, naquela evidência, naquele estudo dos fenômenos, acabaram se rendendo que algo, sim, algo existe depois da morte do corpo físico. Aqui nós temos o Gabriel Delany, também conhecido no meio espírita, né? Ele praticamente ele nasceu uma família bem próxima de Allan Kardec. A família dele conhecia Allan Kardec, então ele nasceu quase que no meio espírita, digamos assim, né? Ele foi um grande defensor do espiritismo, publicou vários livros, né? O Espiritismo perante a Ciência, o Fenômeno Espírita, a evolução anímica, a pesquisa sobre a mediunidade, não menos importante por ser espírita. Mas ele também foi criterioso, na sua análise, ele também foi criterioso no seu estudo, tá? Por quê? Porque a ciência muitas vezes fala, mas você é espírita. Então, obviamente, você vai dizer que existe, né? Mas os outros que eu citei aqui, apenas alguns, mas outros tantos, não eram espíritas. Nem tinham sequer conhecimento sobre os livros de Allan Kardec. Eles não tinham conhecimento. Então, aí já tem um peso maior, mas ele não deixa de ser tão importante quanto os outros, pela questão da seriedade da forma com que ele estudou a doutrina espírita e os fenômenos, principalmente. Tá? Pode trocar o... Aqui eu quero trazer mais para o nosso século XX, né? Banerjee, indiano, estudioso da reencarnação. Banerjee foi praticamente um dos primeiros estudiosos acerca da reencarnação, apesar de que a reencarnação a gente já sabe que já vem ao longo da história da humanidade, já se vem falando sobre ela, né? No Bhagavad Gita, nos livros sagrados do hinduísmo e outros livros aí do Oriente, já se fala acerca da reencarnação, mas não como evidência. Tá? Se fala na questão da fé, do acreditar, mas Banerjee procurou tentar identificar, através de uma metodologia científica, dentro do que pede a ciência, trazer para dentro disso os fatos que ele estava constatando como evidências de reencarnação. Né? Pode ver, eles falam em evidências. Eles não dizem que é evidência. Existem evidências, nesse caso, nesse, de reencarnação. Né? Um cientista nunca fecha conceito. Ele sempre deixa aberto. Porque se você fecha conceito, você se isola e você acaba ficando naquele teu mundo. E a ciência vai indo, né? As descobertas vão acontecendo e você fica ali. Então ele não fecha evidência. Ele tem uma evidência sobre a reencarnação. Agora, cabe aos outros também pegar, estudar e ver. Né? Tem as contrateses, né? As antiteses, mas até agora houve, dentro da parapsicologia, que acabou pegando uma parte da parapsicologia, acabou pegando uma linha mais materialista, dizendo que era telepatia, era uma série de coisas, mas que não, até agora houve uma prova de fato concreta de que não era reencarnação. Acabou, digamos assim, ficando esses homens com as suas evidências e não tendo contraprovas concretas, daquilo ali não é uma reencarnação. Da mesma forma que esses homens aqui, como Banerjee, também descobriram coisas que não eram bem reencarnação. Né? Não pense que todos eles que eles investigaram era reencarnação. Algumas não eram reencarnação. Alguns cientistas, como eu já citei aqui, descobriram sim fraudes. Em alguns pseudo-médios que não eram médiums, eram pessoas querendo ganhar dinheiro, assim como a medicina teve os que faziam aquelas invenções, as garrafas lá que era para tomar isso, tomar aquilo, tal, porque ia crescer cabelo, ia crescer isso, ia acontecer aquilo, ia contra dores, e era às vezes um apanhado de misturas ali que, né, não se sabia o que era direito e vendiam. Não é porque existem as fraudes que não vai existir evidências verdadeiras. Não é porque falsificam notas de R$100 que a gente vai jogar fora a nossa nota de R$100. Né? Uma coisa não anula a outra. Né? Existem evidências que não eram reencarnação, mas ele continuou estudando e Banerjee encontrou uma série de evidências.
em crianças. Aí vocês vão me dizer assim, mas ele era indiano, e um indiano acredita em reencarnação. Sim, o indiano acredita em reencarnação. Mas uma coisa é você acreditar, a outra coisa é você pegar o que você acredita, tentar buscar evidências, se realmente de fato é. Né? Porque senão fica só no campo da crença. Eles chamam no campo da religião, da fé. Mas quando você mostra realmente evidências através de uma metodologia ou de metodologias da ciência que está sendo usada ali na época, a década de 50, 60, o Banerjee, aí as coisas já começam a mudar. Pode trocar? O Ian Stevenson, o mesmo, psiquiatra, médico, norte-americano, tem nada a ver com a Índia, tem nada a ver com a questão da crença de reencarnação, até porque lá não se tem a crença da reencarnação como na Índia. Um médico que também começou a estudar sobre a questão da reencarnação, as evidências. Então tem uma série de casos que o Ian Stevenson investigou, que ele ofereceu a nós, ofereceu a ciência oficial, aqui eu tenho as evidências. Se é realmente como diz a religião hinduísta, etc, etc, não sei, mas está aqui. Eu constatei uma veracidade em relação a isso. E aqui eu ofereço a vocês. Né? Pode trocar. Professor Hernani Guimarães Andrade, espírita, mas não menos do que os outros, também um conhecedor sobre a reencarnação, um pesquisador, e todo pesquisador, mesmo sendo espírita, pesquisador sério, ele sempre tem um pé atrás. Ele nunca se joga porque ele é espírita. Eu vi uma evidência tal, já é aquilo ali. Não, ele vai lá investigar. Ele vai ver se realmente é aquilo. Por quê? Porque a gente tem a história para mostrar para nós. Todos aqueles que eu mostrei para vocês no final do século XIX, início do século XX, nós temos a história deles mostrando toda uma investigação que eles fizeram. Nós temos o passado para nos embasar, mas isso não significa que nós saímos aí dizendo que tudo que a gente vê é aquilo, só porque nós somos espíritas. Dr. Hernani, um grande homem, inteligentíssimo, escreveu diversos livros, ele investigou várias áreas. A questão da reencarnação é uma, a transcomunicação também, a questão dos poltergeists. A gente fala em poltergeist, a gente já lembra dos filmes, os filmes norte-americanos que eles fazem sobre a respeito, que aí tem toda uma dose de criatividade dos norte-americanos, diretores de Hollywood, que fazem aquela coisa exagerada, até demais, assim, e as pessoas acham que quando falando em poltergeist é aquilo, Não é bem aquilo. Os casos verdadeiros de poltergeist têm sim vários fenômenos físicos, a questão da combustão espontânea, que pega fogo em determinados ambientes ou coisas, Às vezes tem um utensílio que sai daqui e vai para lá no outro lado. A questão do transporte, que de repente começa a chover pedra. E tem uma série de evidências, que feito tanto pelo Dr. Hernani como por outros cientistas, que mostram a veracidade desses fenômenos. Ele poderia simplesmente se sentar, não, isso existe. Está aqui, está nos livros e tal. Não, ele foi além. Uma pessoa que tem curiosidade, que tem uma cabeça de cientista, ele vai além. Ele busca realmente ver se aquilo é realmente verdade ou não. Quando uma pessoa às vezes me perguntou, tu não acha que aquela casa está assim, será que ela é mal assombrada? Eu respondo, não sei. Eu não sei se é mal assombrada, se ela tem um poltergeist ou não tem lá dentro. Não sei se tem. Não posso dizer que tem. Não, deve ser. Por quê? Porque já teve casos? Não. Aí a gente está sendo assim um pouco inconsequente, A gente tem que ser cuidadoso com isso. Porque tem coisas que realmente aconteceram, realmente fenômenos físicos, mas também houve casos que pesquisadores descobriram que eram fraudes. Eram pessoas que da casa mesmo, que faziam barulho, que manipulavam e tal. Mas essa é fraude, sim. Isso faz parte do homem, Tentar fraudar para ganhar alguma fama, algum dinheirinho com isso.
Mas isso não quer dizer que os fenômenos que foram estudados eram mentira ou fraude. Podemos trocar? Acabou agora. Isso, agora eu vou tirar aqui. Então, assim, gente, e a ciência, tá? E a ciência, quando ela muitas vezes afirma, dizendo assim, isso não é verdade, ou isso não existe, não pode existir, ela está sendo, no meu ponto de vista, um tanto quanto preconceituosa. Porque ciência é formada por quem? Por homens e mulheres. E homens e mulheres muitas vezes são conduzidos também, mesmo sendo cientistas, por uma questão de cultura, uma questão de crença, né? Às vezes não tem nada associado à religião, mas um ponto de vista muitas vezes acadêmico, fechado, que não lhe permite ver as coisas novas com outro olhar. Por quê? Porque eu estudei isso, sempre foi estudado dessa forma, então algo novo entrando no meu território me causa o quê? Medo. Por mais que eles não queiram dizer. Mas o medo me traz o quê? Desconfiança, e desconfiança eu posso perder o meu pedestal na qual eu me coloquei. Porque algo novo requer o quê? Que eu estude, que eu me curve a novas evidências e comece a estudar novamente o novo fenômeno. Então, Kardec, quando ele trouxe o Espiritismo e colocou como ciência, ele colocou aqui, como fala aqui, como define, deixa eu ver aqui, ele definiu o Espiritismo como uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo corporal, que se distingue das outras disciplinas da ciência, tá, já estabelecidas, porque ele estuda um objeto, né, que é o objeto dos seus estudos, que é o elemento espiritual, na qual que eles não fazem, digamos assim, dentro dos seus laboratórios. Eles têm a questão material. O espiritual, por isso que eles torcem o nariz. Por isso que a gente escuta muito assim, mas a ciência não provou. A ciência oficial não aceita. Esses aqui que eu mostrei não são ciências, são cientistas. A ciência, de fato, entre aspas, oficial, realmente, ela não aceita as evidências da mediunidade, dos efeitos físicos, que é a mediunidade, né? Teletransporte, a psicografia, a psicofonia, a materialização. Mas, dentro da ciência, tivemos vários homens. Aqui eu mostrei para vocês, não é nem um terço. Mas nós temos, sim, dentro da ciência, cientistas que estudaram e comprovaram a veracidade. É uma outra história. Aí quando as pessoas falam para mim assim, mas não tem prova. Aí eu pergunto, mas que prova tu estás falando? Prova tem. É que as pessoas não aceitam. Tem pessoas que, nas sessões de materializações, cientistas ali, pesquisador, que abraçaram o espírito porque estava assim, com aquela dúvida, abraçaram, o espírito se dissolveu e aconteceu tudo aquilo ali e saiu dizendo que aquilo ali era um hipnotismo coletivo, uma histeria coletiva, era uma fraude, com todas as evidências. Eu poderia aqui causar uma materialização aqui, um espírito entre nós, era capaz de sair alguém dizendo assim, não, ali deve ter alguma coisa ali que saiu dali, projetou em 3D aqui, alguma coisa. Ia ter alguém dizendo assim, não é verdade. Porque às vezes as pessoas não estão preparadas para aceitar. E aí a gente deixa, né? Cada um dentro do seu tempo. A ciência, ela aos poucos, ela está se modificando. A ciência do início do século XX já é bem diferente da ciência de hoje. Né? A física quântica e outras descobertas que estão sendo projetadas aí, mundo afora, já está começando a mudar um pouco o olhar da ciência para a questão espiritual. Por isso que Emmanuel fala aquilo ali. Que quando a ciência andar com a questão espiritual, com o espiritismo andar de mãos dadas, o espiritismo vai ajudar o quê? A melhorar o homem, a fazer a reforma íntima. Uma vez os cientistas
tendo essa reforma íntima aqui, já projetado no seu ser, eles vão tratar e vão direcionar a ciência para o bem. Vai se diminuir a pesquisa com armamentos químicos, vai se democratizar as curas e as descobertas, né, pelos grandes laboratórios para a população. Não vai se ter mais um monopólio das curas, né, porque muitas doenças já se tem a cura. Mas, infelizmente, grandes laboratórios estão com monopólio. Mas por quê? Porque o homem ainda não está ainda maduro ainda. Não foi tocado ainda pela essa reforma íntima que faz ele ver que nós somos irmãos e que nós estamos no mesmo barco. E se alguém afundar, vai afundar todo mundo. Não afunda 2 ou 3. Não afunda o continente africano. Se o continente africano afundar, nós afundaremos junto. Nós estamos interligados entre eles e entre nós. Todos nós estamos interligados. Então, assim, gente, o que seria, então, a ciência, que é nada mais, nada menos o significado de conhecimento ou saber? Então, quer dizer que todo conhecimento, todo saber é ciência? Sim, pode ser ciência. A gente, às vezes, acha que a ciência é só aquilo que está no laboratório, só aquilo que está no microscópio, só aquilo que está na mão dos doutores. Conhecimento e saber é o que está acontecendo aqui, o que vocês estão participando, que é a identidade eterna. Os grupos naturais de inteligência. Isso é ciência. É um estudo acerca da pessoa, das inteligências, do ser. Isso, a cada passo que nós damos, a cada ano que nós entramos com esse conhecimento, é uma descoberta nova e isso é ciência. A gente tem que tirar das mãos do senso comum de que ciência só deles lá, aqueles doutores e mestres que estão no laboratório. Porque nem tudo dá para levar para um laboratório. Por isso que eles indagam que certas ciências, entre aspas, não são ciências porque não dá para levar. Por exemplo, o espiritismo não tem como você levar para o laboratório. Dá para você pesquisar, como foram outros tantos que pesquisaram. Dá para ir lá, para pesquisar, mas a gente não domina esse fenômeno. O espírito só vai aparecer materializado quando tiver que ser assim. Caso contrário, não posso chegar e dizer, vem cá, curte, materializa ali, entra em transe e materializa ali o espírito. Não tem como. Eu não mando no mundo espiritual. Então, por isso a ciência diz assim, opa, isso não é legal. Isso não. Aí eles acabam ignorando, porque não está no tubo de ensaio deles. Diferente da química, da física, que eles podem fazer o experimento 1, 2, 3, 4, 10 vezes, aqui no caso do espiritismo, não tem como. Mas não deixa de ser ciência, porque nasceu da observação, da análise criteriosa, né, e das conclusões que foram tiradas disso. Aí onde veio a filosofia espírita e onde depois essa filosofia com a ciência junta levou a gente para o quê? Para a ética, que a gente chama a parte religiosa do espiritismo. Portanto, os grupos naturais de inteligência que vocês estão estudando aqui no Identidade Eterna é ciência, sim. Também. Da mesma forma como as transcomunicações, que você já deve ter escutado, né? Está acontecendo, que estão acontecendo ainda, também faz parte de conhecimento, busca do conhecimento. Também tem cientistas que já projetaram estudos a respeito. Também é ciência. Né? Então o espiritismo não é contra a ciência. E a ciência, né, não provou nada contra o espiritismo. O que está faltando é por parte dos cientistas, se espiritualizarem melhor, para que andamos de mão dadas, o espiritismo e ciência. Quando nós conseguirmos fazer isso, nós iremos dar um salto qualitativo nas nossas vidas. A transformação aqui vai ser muito grande. Vai parar com aquelas coisas de dizer, fora aqui da ciência não é ciência. Fora, não. Ciência significa conhecimento e saber. Um exemplo, antes de concluir,
Vocês lembram que faz pouco tempo que foi constatado que os déficits de atenção, etc., tal, foram uma doença inventada, foram criadas. E foram criados o quê? Medicamentos. Mas tem gente que diz, é ciência. A ciência usada para o mal. Usado mal? Vamos dizer, desculpa, esquece o que eu falei, não é para o mal. A ciência usada de uma forma errada. Para ganhar dinheiro. Por isso que a gente sempre tem que ficar com o pé atrás. A gente sempre tem que indagar. Não se depende daqueles assim, né, que está a evidência ali e você, não quero acreditar, porque eu não posso acreditar. Não é assim. Mas a gente tem que ter um pouco de paciência e observar. Porque o que está unindo esses cientistas um com o outro, desde Kardec até o Dr. Hernani, é a questão da observação. Eu observo, eu analiso e eu tiro as conclusões a partir das evidências que esse objeto de estudo, me passa. Né? Então, assim, o Espiritismo anda lado a lado da ciência. E Kardec mesmo disse, um dia que a ciência provar algo, abandone o que nós estamos acreditando e se junte à ciência. Ou seja, o que ele quis dizer? Vamos unir o Espiritismo e ciência, porque a gente não pode ignorar a ciência. Muitas religiões, durante um bom tempo aí da nossa história, colocou a ciência como inimiga. Porque a ciência duvidava de Deus. Não é que duvidava, não acreditava. É que não se tinha evidência na época ou que existia em Deus. E como eles querem ver as evidências, eles querem constatar algo que possa, digamos, levá-los a ter uma dissertação ou uma tese a respeito, eles meio que deixavam no campo do religioso, da fé. Aí fica essa briga. E o Espiritismo não briga com a ciência. Muito pelo contrário. O Espiritismo tem sim que caminhar e caminha junto com a ciência. Porque só assim, né, a gente pode deslumbrar um campo fértil de conhecimentos e de saberes. Né? E por isso aproveitem a identidade eterna. Né? É uma ciência, é um conhecimento novo, é um conhecimento que está na natureza, que o José Fernando trouxe muito bem aqui para nós, e que já ajudou muito. Muita gente já me ajudou profissionalmente, já me ajudou, digamos, na minha família. E como eu vou dizer que isso não é um conhecimento? Como é que eu posso dizer que isso não é ciência? Mesmo que alguém diga assim, mas isso aí não tem nada comprovado. Tem. Quem participa sabe que tem. Tem porque a gente se vê, não porque a gente acredita. Mas porque são questões que batem com o nosso ser, o nosso comportamento. E ele vai mostrando evidências que a gente vai se rendendo a essas evidências. Faço uma analogia também com o Espiritismo, que esses homens aqui que estudaram as materializações, a mesma coisa. E como é que você pode dizer agora que os grupos naturais de inteligência é uma mentira? Não tem como. A evidência já está tão forte. Cabe a nós agora estudarmos e nos aperfeiçoarmos cada vez mais. Aproveitando aqui, né, o Zé está aqui nos ajudando aqui, mostrando esse conhecimento novo. Então, gente, ciência e espiritismo, nenhum dos dois são inimigos. Muito pelo contrário. Eles têm que se unir cada vez mais. Muito obrigado. Tenha uma boa noite para todos. Obrigada, Alexandre, pela palestra. Então, lembrando a todos que as inscrições do ForeBlue estão abertas e na quarta-feira a palestra vai ser com o Zé Araújo. E aí todos que fizerem inscrição do ForeBlue hoje e quarta-feira ganharão este livro. Quem não fez inscrição hoje, quem não fez ainda pode fazer, se fizer hoje ou quarta, vai ganhar o livro Ensinamentos de Outra Dimensão, psicografado aqui na casa pelo Zé Araújo, e pode aproveitar hoje e na quarta ele estará aí para autografar os livros. Então aproveitem, que já leva um livro autografado. Lembrando novamente, então, sobre quem bebeu bebida de álcool, usou drogas, não entrar na cabine de passe, porque a gente usa a sala amanhã para os tratamentos e isso prejudica a energia da sala. Tá? Então, agora vamos aguardar a oração
do Alexandre para dar continuidade aos nossos trabalhos. Vamos fechar nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus e todos os espíritos superiores, aqueles que trabalham na seara do bem, que estão aqui nesta casa, auxiliando os enfermos, já desencarnados e encarnados. Pedimos aqui a sua bênção, Pai amado, para que possamos vencer as dificuldades da vida, antevendo o futuro de benesses que a gente pode ter no mundo espiritual. Sabemos que temos que mudar, que temos que melhorar cada dia mais. E por isso oramos e pedimos ajuda dos espíritos aqui, familiares, os espíritos guias aqui, que nos acompanham no nosso dia a dia, que nos orientam para o melhor caminho. Pedimos aqui pelos doentes, pelas pessoas que estão passando dificuldades, por aquelas que não estão vendo a luz no fim do túnel, o sol depois da tempestade. Oramos por ela e pedimos que elas possam sentir as boas vibrações do Pai amado, que possam abrir seus corações e vencer a dificuldade. Obrigado, Papai, por tudo que nos aconteceu de bom e as dificuldades que também nos acompanham, que nos ensinam a vencer e ser corajosos para enfrentar as dificuldades do nosso dia a dia. Que assim seja.